Fala galera, tá começando mais um. É tudo meu, é tudo seu, é tudo nosso, é tudo futebol. Eu sou o Roger Galvão e aqui não, queridinha. Eu sou o Boim, vou ficar em silêncio. Meu nome é Marcelo Eduardo e aqui é tudo Corinthians campeão, porra, chupa porco! Hoje vamos fazer aquela tradicional resenha, falar do título do Corinthians, esse jogo que foi suco de anos 90. Vamos soltar a vinhetinha. Antes da gente bater um papo, eu quero pedir um apoio para você, que você deixe o like aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e principalmente comente, tá? Pode cornetar o Palmeiras, pode xingar aqui os corintianos, mas comenta, cara, nem que seja para dar um oi, porque isso ajuda demais para que o algoritmo entregue nosso conteúdo para mais pessoas, ele entenda que isso seja um conteúdo relevante. Então, estou contando com o seu apoio, beleza? Corinthians 0, Palmeiras 0, o que dá o título pelo resultado no jogo de ida para o Corinthians após 6 anos. Quero começar ouvindo a opinião do Garça dessa vez. Normalmente eu subo aí, mas quero ouvir primeiro o Garça. Afinal de contas, foi campeão. Falou há tempos, nosso especialista já tinha cravado. Finalmente, hein? Vocês precisam me valorizar mais, cara. Falei que ia ser campeão desde a primeira rodada do Paulista, cara. Pô, que isso? Cara, assim, o primeiro tempo foi um jogo muito bacana. Eu gostei bastante do jogo. O primeiro Nossa, tempo o que Palmeiras jogo começou bosta do bem. primeiro tempo. Posso falar? Eu sei que você tá tenso, você tá chateado, Não, mas deixa eu falar foi um primeiro. jogo ridículo no primeiro tempo. Eu achei que no primeiro tempo o Palmeiras começou um pouco melhor, o Corinthians tentou equilibrar o jogo, conseguiu ter um pouco mais de posse, e ficaram ali disputando o meio campo. Realmente não teve nenhum lance que foi primordial para alguma jogada importante, alguma coisa, mas foi a única bola na trave, talvez do Garra ali, foi um lance bacana, uma boa construção de jogada. Mas foi um jogo brigado como toda final. Você não vai ver uma final, tirando a final da Copa do Mundo, entre Argentina e França, você não vai ver uma final com tantos gols. É um jogo brigado, é um derby. Não tem como ser diferente. E no segundo tempo, furaram a bola, né? Final de jogo agora, furou a bola, não tem mais jogo e vale a catimba, vale a briga, vale a luta. E, cara, muito contente aí pelo resultado. Não é como a gente gostaria de ser um jogo bonito, lindo, técnico, mas, cara, é final de campeonato, é derby, é jogo tenso, é jogo nervoso, e é o que vale e é campeão. Não tem essa. Ganhou o melhor time que foi na competição toda, conseguiu a melhor campanha, pôde decidir em casa e utilizou o artifício de jogar em casa para poder jogar com o regulamento embaixo do braço e ser campeão. Simples assim. Eu até achei que o jogo poderia ser um pouco melhor. Eu achei que sairiam gols durante o jogo. Mas aqui não teve. 0x0 é ótimo, é campeão. Vamos, Boi! Chupa, caralho! Voltou! Coringão voltou! E você, Boi, qual que é a sua análise? Como que você viu aí a final? Resultado frustrante, obviamente, mas como que você viu o jogo? Primeiro falando do jogo, o primeiro tempo foi horrível, ninguém jogou nada. O Palmeiras, então, muito pior. O Palmeiras que precisava propor o jogo, não sei por quê, que quis jogar de uma postura tão até medrosa, né? Não quis se expor em nenhum momento. Medo. Não sei por que foi essa tática, para no segundo tempo se soltar um pouco mais e assim ficar com a bola, né? A primeira coisa que o Palmeiras tinha que fazer para tentar vencer o jogo era ficar com a bola. No primeiro tempo não ficou, tanto que ninguém do ataque apareceu, né? Praticamente ficava jogando entre os volantes, os zagueiros e o Everton. Com certeza o Everton tocou mais a bola que até o próprio Veiga. Então, primeiro tempo muito, muito ruim. E aí ficou tudo para o segundo tempo, né? 45 minutos. Aí sim o Palmeiras começou a tentar criar alguma coisa, mas tem que valorizar o Corinthians. Ele realmente entrou para vencer esse campeonato. O Palmeiras, não que faltou raça, mas faltou aquele algo a mais para se ganhar campeonato. Igual todos, acho que todos abraçaram o discurso do Abel que o título era mais importante para o Corinthians do que para o Palmeiras. Eu discordo disso muito, né? Então, queria muito ter ganho, ainda mais sendo uma final contra o Corinthians. Então, tinha que pilhar os jogadores. Acho que não teve isso. E, e aí teve a chance, né, com o pênalti para 1-0, mas sinceramente, o Paulo faz tempo que
eu nem comemoro quando é marcado o pênalti para o Palmeiras, de tamanha frustração que ultimamente dá. E mesmo que fizesse, se fosse por pênaltis também, ia ser um eu Deus, comentei isso, um ia Deus ser nos difícil mesmo. acuda, porque além do Corinthians ter um belo goleiro, o Palmeiras tem péssimos batedores, né? Então foi isso, foi um jogo fraco, o Corinthians jogou na dele e o Palmeiras tinha que ter um algo a mais aí para conseguir vencer o Corinthians. O Palmeiras vem com os mesmos defeitos do ano passado, né? Nos jogos decisivos não tem o culhão, não tem o cara com a pica roxa para ir lá e decidir e vencer o campeonato. Então foi isso que a gente tinha feito nos outros títulos e desde Sim. do título brasileiro, que a gente também teve o título na mão, perdemos por própria incompetência. Eu acho que esse paulista também, a gente teve chance de vencer o Corinthians na primeira fase, perdemos por nossos próprios erros. No primeiro jogo, também uma bola só do Corinthians, conseguimos tomar o gol. Hoje teve o pênalti, então para mim perdeu mais nos erros do Palmeiras, não tirando o mérito do Corinthians, que fez o que pôde, jogou da forma que podia para enfrentar o Palmeiras. E o Palmeiras não teve o poder de decisão que já teve em outras épocas. Então, por isso que realmente a expectativa agora dos novos jogadores que estão chegando, o Paulinho, o próprio Vitor Roque, que ainda são 3 jogos só, são pouco tempo para avaliar, são esses caras que a gente espera que possam decidir agora jogos decisivos para o Palmeiras voltar a ganhar título. E eu queria fazer um adendo, que papelão da torcida do Corinthians, hein? Nossa senhora, mano. Zoaram o jogo, não cantaram nada, não deu medo nenhum. O time foi Onde bem. o Lucas Parque, lá que canta bastante, Hoje, realmente. hoje o time É foi muito bem. bem, hoje o time foi bem melhor que a torcida. A torcida não fez nada e depois no final conseguiu tacar rojão até no próximo jogador. Papelão dessa Isso é verdade. torcida. Eu, antes de falar o que achei, queria só fazer um brinde aqui para meus amigos, queria dar um gole aqui. Porque vocês sabem, né? Para mim é pinga, não sei, só começar daqui falando, né? Não, falando Por isso a você ia Vera. mal na aula de história. Falando a Vera, eu acho que o jogo não poderia ter sido diferente. Mas vendo como o Corinthians joga, como o Corinthians se comporta, se o Corinthians quisesse ir para na técnica, na habilidade, deixar o jogo rolar, uma trocação perderia. O Palmeiras tem mais qualidade, a gente sabe que tem melhores nomes, especialmente o sistema defensivo do Corinthians, muito ruim, na minha opinião, ainda hoje voltou a ser aquela zaga pavorosa. Mas eu acho que Mas se ainda tá melhor que André Ramalho e o do Zé outro lá. Félix Torres, cara, Kaká. daqui a pouco eu vou falar especificamente dele. Mas me lembrou um pouco assim que eu estava pensando na Copa do Mundo, quando faltava 4 minutos contra a Croácia e o Brasil atacando. O Corinthians faltava 15 para acabar o jogo, já não tinha mais bola, cara. Então, é isso que eu acho que faltou. Eu fiquei pensando, falei, puta, se o Brasil tivesse tido. Que eu acho assim, o Brasil era muito mais time que a Croácia e não quis ir por esse lado, mas que ainda dói o Hexa não ter vindo. Mas falando agora do jogo de hoje, né? Cara, eu discordo um pouco do Boinho, acho que a torcida tava, que nem eu falei, a gente vem de alguns anos onde o futebol dá raiva ao alívio, assim, fazia tempo que a gente não via, anos, o torcedor corintiano não via um time que, cara, conseguia ser competitivo, era melhor que o Palmeiras? Acho que não, mas quais times do Brasil hoje são, né? Então, assim, acho que você pegou um time brigador e enfrentou um time que, pelo contrário, não entrou brigador, que é um negócio que eu acho que foi só na vontade hoje, sabe? Então, isso para o torcedor corintiano vale mais do que o cara ser técnico, ser plástico, assim, o cara que entende que é a final, assim, até teve um lance, o Mateuzinho chuta a bola contra o próprio rosto, sai para o escanteio, todo desengonçado, assim, cara, mas é esse lance, mano, de demonstrar vontade para o torcedor corintiano é o mais importante. Então, fiquei bem feliz com a postura do time e, assim, se fala pelo tom folclórico ali, esse suco de anos 90 e tudo, claro que é legal, principalmente porque eu estava do lado que saiu vencedor, então é bom. Mas falando racionalmente, como está o futebol moderno hoje em dia, imaginar que os caras estão jogando fogos para dentro do gramado, enfim, que poderia ter machucado alguém mais seriamente tudo mais, é óbvio que isso não é legal, né? Então, eu imagino o Corinthians pegando alguns
jogos de gancho, aí algum joguinho portão fechado, alguma coisa, pelo que aconteceu. Não sei se talvez no Paulista ano que vem, o que é muito mais cômodo para os caras, né? Porque deixa aquela decisão lá para o ano que vem, na estreia do Não vai dar Paulista, nada. vai dar em nada. Mas eu acho que é isso, cara. Acho que o torcedor corintiano sabe aquele cara que ficou 20 anos casado, aí quando separa não sabe mais nem chegar em mulher, não sabe. Ficou, cara, tá desacostumado. O que eu faço agora? A gente é campeão, mas e agora, né? Então, acho que foi um pouco disso também, que estava prejudicando o próprio time, né? A gente queria já acabar o jogo logo e o jogo não acabava porque, não, mas 2 minutos. Daí ia lá e soltava outro rojão, mais 5 minutos, e ficava nessa. E aí eu acho, queria só meu destaque final também para o Memphis, que soube provocar essa algazarra. Acho que o cara está assistindo o brasileiro ali, sabe, soube provocar, desestabilizou tudo do jeito que ele queria, no fim das contas. Ele não fez isso por um recurso técnico, ele queria ganhar 10 minutos de jogo parado e foi o que deu certo. Né? E agora queria ver como que a gente projeta o futuro dos times, né? Porque para mim, eu sou um dos críticos do Ramon, mas agora a gente já vai para começar um brasileiro, enfim, mas o título dá muita moral. O Garça já falava, não tem como mandar um técnico campeão embora e tudo mais. Projetar os times. Queria que o Garça falasse como que ele projeta o Corinthians campeão paulista e o Palmeiras, que agora a gente pode colocar de uma forma que tem coisa a ser trabalhada, né? Comparando ao que vinha o Palmeiras, ele não performa mais como, né? Então, queria que vocês falassem como que se desenha para vocês os times aí. Cara, eu acho que o Corinthians, independente do título, tem muita coisa para melhorar, principalmente a zaga. O Félix Torres jogou bem nos últimos jogos, mas não é zagueiro para jogar no Corinthians. Acho que tem que buscar reforço. As laterais deu uma melhorada, o volante ainda melhorou, mas quando eu vi Charles entrando hoje, faltando ali 10 minutos, falei, pronto, a chance do Palmeiras empatar. Então, assim, o título, a minha preocupação é o título mascarar que tá tudo bem. Sendo que o Ramon, eu continuo, acho que é isso mesmo, é difícil mandar o técnico campeão embora, mas eu acho que ele não é técnico para continuar, não é o cara que vai levar o Corinthians a brigar pelo Campeonato Brasileiro. Eu não vejo dessa maneira. Então, eu acho que ele poderia ter uma mudança técnica, assim, no Corinthians, no comando técnico, e tem que ter reforço. Um zagueiro importante, mais um lateral direito, porque o Mateuzinho até tem jogado com muita raça, com muita vontade, isso não falta para ele, mas em alguns momentos falta uma parte técnica que é importante para o teu lateral. Pelo menos o lateral esquerdo, o Angeleri, hoje colocou o Estevão de novo no bolso, acho que teve uma jogada só que o Estevão passou por ele. O Angeleri muito bom lateral, acertou aquele lado esquerdo ali, então assim, o time melhorou do início do Paulista, né, com a contratação do Angeleri, acertou um pouco a zaga, mas ainda é pouco. E o meu medo é achar que, porque foi campeão paulista, agora no brasileiro vai voar. Não vai. Não vai. Só se jogar todos os jogos que nem jogou hoje. E que a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, hoje realmente uma entrega, era para ser campeão pelo que jogou. O Palmeiras realmente entrou muito mal. Mas o Corinthians vai tomar cuidado para não mascarar, cara. Só isso, porque tem muita coisa errada ainda, parte política, enfim. O segundo semestre do Corinthians vai ser tão nervoso quanto foi o primeiro. Tudo bem que com o título dá uma aliviada, mas ainda vai ser complicado ainda. E você, Boi, como projeto Palmeiras aí para o futuro, para 2025? Eu acho que não tem que ser terra arrasada. Eu sei que vai chover aí os mimizentos palmeirenses aí achando que tá uma merda, que tem que trocar tudo, vai ter imbecil pichando o muro lá. Lógico que é muito triste perder para o arco rival, mas a gente já antes daquela derrota do ano passado, fazia 5 anos que só metia vitória em cima do Corinthians, então ainda o saldo é muito positivo, não tem que achar que nada é terra arrasada, mas que precisa de uma mudança tanto de postura quanto tática, eu acho que está óbvio, porque o que eu já falei na minha primeira parte aí, os jogadores que eram decisivos antes não são mais. Então o Abel precisa achar novos jogadores aí com esse potencial de pegar a bola embaixo do braço e decidir jogos, e principalmente jogos grandes. Então eu estou botando fé aí no Vitor Roque e no Paulinho, né? No próprio Maurício voltando para ver se firma aí, se para de ter contusão. Muito azar mesmo, né? E porque Veiga, não acho que Veiga é banco, o próprio Estevam tem que perder lugar no time, acho que não, mas não são só eles que
que a gente já viu que só com eles tendo esse poder de decisão, perdemos já os últimos 4 campeonatos que a gente disputou aí com chances reais de passar de fase ou de ganhar o título. Então a gente precisa ter essas coisas. E aí me incomoda um pouco que eu falei, eu gostei muito no primeiro jogo contra o Corinthians, quando o Palmeiras entrou com 3-5-2. Então eu testaria mais essa formação para liberar um pouco mais os laterais. Né? Então ter um pouco mais jogada do lado, porque pelo meio os caras sabem, eles congestionam o meio, mata o Veiga, aí mata toda a criação do Palmeiras. Então, se a gente não tiver saídas pelos lados, o Palmeiras fica praticamente sem jogada, aí começa aquele desespero de jogar a bola na área que não dá em nada, né? Então eu tentaria uma mudança de sistema tático aí, com 3 zagueiros, talvez. E a gente precisa de um 8, né? Eu acho que está bem claro aí que hoje o Carrilho aí fez mais uma bela partida lá, ele domina o meio de campo, ele sabe marcar, sabe sair. O Palmeiras já teve esse jogador, né? Com Danilo, com Zé Rafael, e desde que eles pararam, ou saíram do Palmeiras, né, a gente não teve mais nem essa marcação, nem essa saída de bola com mais qualidade, com rapidez e até para ajudar o Veiga na criação. Então, seria esse o meu diagnóstico: apostar em Vitor Roque e Paulinho para o restante da temporada aí, e talvez e tentar trazer um 8, que pode ser o Lucas Evangelista, que estão falando até bem dele aí nos treinamentos. Tomara que o Abel dê algumas chances para ele aí se mostrar. E vamos ver, né? Não é terra arrasada, mas vai deu uma balada. Amarelo ali. Um sinalzinho amarelo, acho que podemos. Em relação ao Corinthians, acho que especialmente o Félix Torres, que agora já está entrando um pouco na polêmica lá do jogo. Enfim, para mim não teve. Se tem alguma polêmica, que eu acho que o Félix Torres deveria ter sido expulso, porque era falta para amarelo, só que o juiz deu sorte que o Félix Torres foi lá e corrigiu para ele, na minha opinião. Porque no lance seguinte, burro pra cacete, vai lá e dá outro carrinho do cara por trás. Alguém tem que investigar essa conta bancária, bicho. Fica de olho aí como tá as transferências das BR. Não é possível, cara. O cara ser burro desse jeito, cara. Mas acho que o juizão foi bem hoje. Para mim não teve polêmica nenhuma. É que eu acho que era para expulsar, porque para mim foi pênalti para amarelo. Eu concordo com que essa é a nova regra, né? Se é o pênalti tá marcado já, o cara já. Não tem o vermelho direto, mas amarelo não, pô. Teria que ser uma falta muito grotesca, assim, não uma disputa de bola. Para mim, acho que foi isso mesmo. É isso aí. Se fosse falta, se não fosse dentro da área, aí certeza que ele ia ser expulso. Mas para mim era para amarelo, e aí ele ajudou o árbitro 2 minutos depois. A expulsão foi correta depois. Muito bom, cara. Como é que pode um profissional fazer isso, cara? Exato, uma final, um negócio... Se livrou de uma jogada e ele vai e não chega daquele jeito. E não sei se vocês repararam, foi a segunda jogada que o Vitor Roque correu sozinho na linha de fundo no lateral. Foi. Já tinha feito uma jogada anterior, chegaram atrasado, e na segunda vez ele chegou atrasado de novo. Porra, os caras são profissionais. Tem que estar de olho nisso. Então, é qualidade mesmo. E nem precisava fazer a falta, né? Era só cercar lá, ficar... coberto. Dar o corpo pro cara, assim, não precisa... O Gustavo Henrique tava no lance, cara. Não, a bola tava na linha de fundo. Tinha lance. Muito burro. Enfim. Mas aí eu quero falar da estrela do Hugo, né? Cara, impressionante. O cara chegou dominando. Não deu tempo da gente sentir saudade do Carlos Miguel. Que descansa em paz. Porque, vou te falar, cara, tinha sido... Vocês sabem o quanto eu sou fã do Cássio. Para mim, o maior jogador que passou pelo Corinthians. Que eu vi no Corinthians. Então... Cara, e ele saiu da forma que saiu. E aí, pouco depois, não deu declarações nível Dudu, né? Mas deu declarações nível do tipo, quero só ficar mais em paz, quero ficar mais tranquilo, enfim, lá ele tinha muito problema. E ele era muito cobrado, parecia que ele não queria mais assumir o bônus e o ônus de ser tão ídolo no Corinthians. E, cara, o Hugo faz com que a gente não sinta saudade de ninguém. Tudo bem que logo depois do pênalti tem um escanteio que ele sai caçando uma borboleta ali que me preocupou, que se alguém do Palmeiras acerta aquela cabeçada, ele saiu totalmente errado o tempo de bola. Mas é muito estrela, cara. O cara tem, assim, porque o Veiga é um baita batedor de pênalti. O cara é, né, todo mundo que enfrenta sabe como o cara é craque.
Aí a hora que viu, a hora que o Palmeiras tem essa tática, né? De não é o batedor que posiciona a bola, fica segurando e tal, e eu vi o Estevão segurando. Falei, nossa, agora é a chance dele finalmente, né, tirar a fama de não fazer gol em clássico e tudo mais. E aí, só que da hora que o Veiga pegou, eu ainda falei para minha esposa, ferrou, porque vai marcar, mas nos pênaltis ainda sou mais o Hugo. Já tava confiante para os pênaltis. A hora que ele pegou, ali para mim acabou o jogo ali. Falei, puta, é impossível um time se reerguer moralmente, assim, jogando fora de casa, assim, porque a torcida do Corinthians estava meio apagada ali no segundo tempo, porque o Palmeiras voltou melhor no segundo tempo, né? Voltou propondo, que era o que você esperava que o Palmeiras fosse fazer o jogo todo, mas no segundo tempo o Palmeiras estava melhor. Então a torcida preocupada ali, estava meio calada, mas daí na hora que o Hugo pega o pênalti, incendeia a torcida. Comemoraram como se fosse gol. Então, e aí voltou para o jogo, aí esse é o Corinthians que é difícil de ser batido, assim, né? Quando o time está empenhado e mesmo com expulsão e tudo mais, eu não imaginava o Palmeiras, porque eu imaginava ia ter muito chuveirinho, e dito e feito, né? Fica aquelas bolas longas, enfim, mas pouca. Porque assim, além do pênalti, eu não consigo lembrar de uma chance que fala, putz, que perigo, assim, né? Que o Palmeiras não ameaçou o Corinthians. Fala, putz, o Corinthians se salvou, ficou lá atrás e salvou. Não foi um amasso do Palmeiras. O Palmeiras não propôs muito. Né? Então, por isso, acho que foi um jogo defensivamente não foi tão exigido. Assim, quando foi um milagre mesmo. Então, cara, eu acho muito legal ver isso. E o futebol tem isso, né? Então, por exemplo, 5 anos atrás, o Corinthians estava com condição de ser tetracampeão, né? O Palmeiras encerrou a sequência de título do Corinthians, o que deu início a uma trajetória muito boa. O Palmeiras chegou em 6 finais, se não me engano, seguidas do Paulista, né? Tem 4 títulos, é um negócio absurdo. Cara, e aí a hora que você vai vendo, e isso pra mim é muito legal do futebol, cara. Então, assim, time grande tem que ter isso. Eu acho que se o Palmeiras é grande é porque o rival dele é grande tanto quanto, assim, e vice-versa. Assim, sabe? Se o Corinthians é grande, porque ele tem como rival um Palmeiras gigante. Então, bom ver que isso tá de volta. Acho que os dois nomes principais do Corinthians são o goleiro e o Yuri Alberto também, né? Esse aí se redimiu. Campeonato diz ou das finais? Porque acho que MVP das finais, acho que eu colocaria o Carrídio, cara. Não só das finais, do campeonato, da própria ascensão do time, assim, do cara que ele se reergueu literalmente. Ele estava no fundo do poço. Esse choro do Yuri foi meu de adeus, não foi não, Garça? Foi o quê? Eu pensei nisso. Que essa janela não passa, não. Eu pensei nisso, que ele apareceu se emocionando ali, chorando bastante. Emocionado pelo eu consegui o título e posso ir embora aliviado, sabe? Assim, que ele não... parte eu fiz, assim, sabe? De verdade, ele pode ter muitas falhas técnicas. Né? O gol que ele perdeu hoje, por exemplo, imagina o cara sendo o Hexa, o 9 do Hexa. Não pode perder um gol desse. Mas é um cara que corre o tempo todo, se dedica o tempo todo. Ele, mesmo na fase horrorosa, ele nunca deixou de correr, ele nunca deixou de lutar. E isso é muito valorizado pela torcida do Corinthians. Então, eu acho que até por tudo isso que ele luta e se dedica, a torcida entendia que ele perdia os gols, xingava, mas... Não mesmo. Todo mundo queria ele fora. Vocês mesmo queriam ele fora. Não era para ser centroavante do Corinthians, não precisa ter só raça, não. Tem que fazer gol também. Então, ele fez 25 no ano, foi artilheiro no ano passado. Agora tá bem. Desde o ano passado ele tá muito bem, desde o meio do ano passado. Desde quando começou a recuperação. Até então tava todo mundo querendo ver ele embora. O Vitor ficar sem fazer gol, já são 3, né? O cara de 25 milhões de euros já são 3 que não faz. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar sem, como é que a torcida vai... Calma. O cara sofreu 2 pênaltis. Ele tentou cavar uns 8 hoje. Mas... Ele não tropeçou na própria perna ainda, pelo menos. Ainda não. Deu uma furada hoje feia, né? Nem chutou bola para lateral. Mas vamos ver. Calma, como ele voltou agora, calma. No Betis ele fez umas dessas, mas vamos esperar. Voltando só a falar do Hugo rápido, que você falou que cara testeira. Teve um dado que passou na transmissão da Record, foram 20 pênaltis batidos contra o Corinthians, ele pegou 7. Isso é um absurdo de número, né? É mais de 30%. Então, algo assim que realmente é um goleiro que tem estrela, é um goleiro que, o que você falou, não faz sentir falta dos goleiros anteriores, né? Tenho respeito pelo Cássio, ok, mas hoje a gente tem um goleiro que é seguro. Mesmo os lances que não foi de nenhum perigo tão grande, as bolas que foram, ele foi muito seguro. Um cruzamento, um chute de longe, acho que foi do Emiliano Rodrigues, se não me engano, ele foi bem na bola. É um goleiro que passa muita segurança. E é um goleiro selecionável, né? É um goleiro que falta na seleção, né? Não pode
já cravar o Essa seleção, cara, puta, deixa quieto. Essa seleção tá... Não ganha Não porra vão nenhuma. Faz mal pro vai falar capaz jogo. dele se queimar, né? Não vai se queimar, né? E Mas é enfim, outro cara, que se reergueu também, né? Saiu do futebol brasileiro Mal, verdade. escanteado Mal, lá né? e Mal. se reergueu também. É um bom goleiro. Final costuma ser esse jogo truncado. Derby costuma ser esse mais pegado, mais físico e tudo mais. Então, uma final com derby não podia ser muito diferente, né? Não dava pra gente ficar discutindo que, nossa, tal lance, como foi bonito. Não, ficou aquele jogo muito amarrado, pouca oportunidade mesmo. Acho que talvez oportunidade clara mesmo, só do final, mas aí já tava Pumba Meu Boi ali, esse do Yuri Alberto ali, que já tava no tudo ou nada. E acho que vale mais o ganhar mesmo, né? Então, daí acho que entendo a crítica da falta de espírito mesmo, de decisão do time do Palmeiras, e torcer para que o time do Corinthians tenha entrado nesse espírito agora de competição, né? Porque, falando um pouquinho rapidamente da minha projeção para o ano, eu acho que o Corinthians tem um time, se você olhar o que ele fez no Paulista e no final do Brasileiro do ano passado, ele é um time que pelo menos voltou a ganhar os jogos que você fala, esse ganha. E que, né, então, por exemplo, às vezes pegava aquele jogo do tipo, putz, vai ter um Corinthians e Vasco em casa, vai ter um Corinthians e Mirassol fora, no Brasileiro, projetando-se para o Brasileiro. Antigamente a gente tava, putz, não ia ganhar. Agora o Corinthians começou a ganhar esse tipo de jogo, que é o jogo de bobeira ali, né? Então, me leva a crer que acho que o Corinthians tem condição de brigar pelo menos por um G4, assim, às vezes no final, porque como os principais concorrentes que eu entendo ao título do Corinthians esse ano estarão com Super Mundial, então não vão ter descanso, né? Vai ser muito mais puxado o calendário para esses times, então vai ter um desgaste muito maior. E o Corinthians não está na Libertadores também. Então, os principais rivais do Corinthians estão na Libertadores. Então, eu acho que assim, o Corinthians, que é um time que, na minha opinião, hoje poderia brigar por um G4, pode ser que consiga sim beliscar. Então, no brasileiro, eu não faria o que muito treinador faz, que é poupa no Brasileirão para se dedicar às Copas, porque, na minha opinião, é muito arriscado, cara. É um jogo que você faz mal, é uma decisão, né, de uma arbitragem ruim, você está eliminado. Enquanto o brasileiro, ele te permite recuperar de um tropeço, ele te permite recuperar de um erro de arbitragem. Eu acho que o Corinthians se dedicar bem para o brasileiro, eu acho que é um dos fortes candidatos, principalmente por isso, porque os principais candidatos que vai colocar Flamengo, Palmeiras, São Paulo, né, vamos dizer assim, Botafogo, esses times têm outras competições. Então, eu faço uma boa projeção para o Corinthians agora em 2025. Algo a acrescentar? Só que o Duílio, de fato, foi o pior presidente da história, porque até o Augusto Melo ganhou um título pelo Corinthians. Porque o Duílio não. Além de roubar tudo, não ganhou um mísero título. É impressionante. Mas só isso, só para relembrar desse filho da... Também, xingar não pode, né? Bastante ele hoje, inclusive, também. É. Boi? E chupa, né, Boinho? Chupa. Tranquilo, tranquilo. Agora é isso, então. Bom, pessoal, essas foram as nossas opiniões aqui, um pouco de comemoração. Claro que a gente fala tudo aqui na resenha, todo mundo aqui é muito amigo, sabe que rivalidade é só em campo, mas eu quero ter a sua amizade. Como que a gente vai ficar amigo? É você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando a notificação e principalmente, gente, comenta. É muito importante para o canal que vocês comentem, deixem aí sua opinião, sua zoeira, sua risada. Agora, para o corintiano é comemorar, para o palmeirense recolher os cacos e tem muita temporada pela frente. E é isso. Valeu, galera. Um abraço. Falou! Abraço.